todo mundo aí chegando. Duas boas-vindas a quem está chegando. Hoje o assunto é muito interessante, porque o que a gente vai falar hoje é sobre o karma. Karma é uma coisa que é um assunto bem controverso, né? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que negam completamente. Você aí acredita em outras existências? Ou que a gente só vive uma vez e acabou? E eu confesso que eu tenho algumas dúvidas. Pela toda a experiência que eu tive em consultório até hoje e pela observação geral das pessoas, eu acho que é impossível a gente não ter tido outra existência. Eu acho que o DNA é importante, claro, ali tem um monte de informação, mas o karma é... Porque assim, tem aquilo que a gente traz, que é uma dádiva, é uma coisa boa, que a gente desenvolveu super bem, né? E que aí não tem problema, parece que a gente vem para oferecer isso para o mundo. Agora, karma mesmo, aí o negócio é mais complicado, é mais pesado. Para astrologia, ou num mapa astral, o karma é determinado pelo planeta Saturno. É um planeta pouco conhecido, em geral as pessoas conhecem Sol, Lua, Ascendente. Mas assim, quem conhece, por exemplo, aquelas cartas de tarô, que tem o eremita, né? Com aquela lanterna, ele é Saturno. Saturno, ali pela Idade Média, era o último planeta conhecido. Depois vieram Urano, Netuno e Plutão. Mas Saturno, ele de certa forma exemplifica um certo limite das coisas. E no nosso mapa, o Saturno é essa conexão com outras vidas. A porta, digamos, se a gente quisesse entrar ou sair dessa vida, né, mostrando que a gente está encarnado, não está encarnado, porque assim, digamos que enquanto o espírito é livre, tá, ele não tem essa pressão da matéria, né? Quando encarna, quando vem para a Terra, a coisa muda de figura. É mais ou menos como assim, quando a gente tem um sonho, né, quando tu sonha com desenvolver uma profissão, ou com uma viagem, uma coisa bem legal. E aí tu já visualiza aquilo acontecendo, né? Super fácil. Aí quando tu começa a te organizar para fazer aquilo acontecer, uau, né? Precisa de grana, entra o tempo, entram outras pessoas com as suas coisas, enfim, a coisa emperra, né? A coisa tranca. Hoje, por exemplo, o meu karma é o calor que faz nessa cidade. Aliás, o meu karma é quando começa o verão, porque não sei se o pessoal que não é daqui de Porto Alegre já ouviu falar no Forno Alegre. É exatamente isso que a gente vive. Então, qualquer derrapada minha hoje, vocês perdoem, porque assim, o calor tá demais, tá alucinante, realmente, tá? E nada de chover, né? Então, voltando ao karma, né? Cada um tem o seu karma, e o karma é determinado pelo planeta Saturno no mapa. O signo aonde está o Saturno, e até a casa zodiacal, os aspectos, mas aí já é outro nível, né, de conhecimento. Mas digamos, o signo onde está Saturno mostra exatamente o perrengue maior que tu vai ter. Então, como eu estava dizendo, enquanto é sonho, se o espírito estivesse flanando lá no universo, ou em que dimensão ele vive, sei lá, é uma maravilha. No que entra no planeta Terra, pá, vem aquela pressão, vem a concentração. Vem inclusive uma certa consciência da pessoa, essa consciência
digamos assim, enquanto logo que tu nasce, até os orientais, eles têm uma prática, não sei se vocês sabem, mas os orientais, eles se vestem de branco quando uma pessoa morre, e tirando assim os parentes, eles fazem uma festa, né? Porque a pessoa saiu desse planeta, saiu desse karma, saiu dessa pressão da matéria, né? Ao contrário da gente aqui, né? Então o planeta Terra, digamos, quando a pessoa entrou no planeta Terra, ela recebe Saturno, e com isso a carga das vidas passadas. Aí como é que isso se dá meio que na prática? Vamos dar outro exemplo. Quando tu fica em recuperação numa matéria, como é que é? Aí, digamos que tu tenha que estudar janeiro e fevereiro, né? E aquilo ali te atrapalha um pouco as tuas férias, mas em compensação, se tu te aplicar bem, quando começar o ano, parece que tu ficou muito melhor naquela matéria, melhor até do que os teus colegas. Isso deveria de ser um bom uso do Saturno, tu atentar tanto para ele e trabalhar tanto essa parte em ti, que tu começasse a ficar melhor. Isso de fato acontece. Por exemplo, quem tem Saturno na casa da saúde, da sua casa da saúde, é uma pessoa que muitas vezes entra na vida tendo uma série de doenças, né? Desde pequenininho vai tendo isso, vai tendo aquilo, vê médico a toda hora, toma injeção, vai para o hospital. E essa pessoa, ela começa a perceber a importância de cuidar da saúde, o que ela deveria de fazer para ter uma saúde melhor. E aí ela se torna expert na saúde, ela desenvolve um método que deixa todo mundo melhor, ela escreve livros sobre. A pessoa que tem Saturno na casa dos relacionamentos, ela tem tanta dificuldade que ela acaba muitas vezes, depois de muito apanhar da vida, aprendendo a viver um relacionamento de uma maneira que pouca gente vive, sabe? Ela dá importância ao parceiro, à parceira, ela cuida como é que ela se dá, se doa ou não se doa na relação, ela vive muito mais plenamente. Então o Saturno, ele é considerado o mestre, ele é o grande Jedi, né, da história toda. Tu aprende e tu melhora, mas se tu não conseguir, digamos, entender como é que ele funciona, se tu pegar só aquela parte assim do Saturno que é a matéria, tu veste uma espécie de máscara e tu acha um lugar seguro. Então tu cria uma narrativa na tua cabeça e digamos que tu vai adiar aquele problema para depois. Ninguém adia karma, né? Ao contrário, se tu resolver adiar o confronto que tu tem contigo mesmo, com a tua honestidade, né? Em como tu viver contigo e com os outros, o que vai acontecer? Cada vez vai piorando mais, sabe? É tipo aqueles pais assim, que o filho apronta, digamos que ele pega uma coisinha num supermercado, o pai finge que não viu. Depois de uns 15 anos o pai vai tirar o filho da delegacia, né? Porque não deu aquela puxadinha ali para educar, né? Então o Saturno é meio assim, se tu não entender bem a lição que ele está te passando, tu cria uma máscara, uma barreira, e até é fácil, porque o Saturno, de certa forma, ele tem uma face que é a do status, que é digamos, daquelas coisas tradicionais, né? Das coisas que todo mundo acha que são certas. Então a pessoa se esconde atrás dessa máscara e mostra para o mundo: ó, como eu sou bacana, ó como eu tô certinho, olha como eu sou legal. E ela adia o confronto com ela mesma, ela para de olhar para ela mesma, onde ela poderia melhorar,
né? Honestidade é uma palavrinha muito chave, muito importante para quem quer evoluir, tá? Aliás, se tu não tá preocupado com outra encarnação, ou tu acha que isso aí é bobagem, pensa em evoluir como ser humano, né? Enquanto eu tenho as minhas dúvidas, eu não deixo de aproveitar e tentar me melhorar, tá? Por falar nisso, deixa eu explicar uma coisa. Eu procurei esse assunto baseado numa pessoa que tá aí em pauta, né? Tá? Todo mundo fala que é o Bolsonaro. Não porque eu queira ser juiz, embora eu acho que a situação é seríssima no Brasil nesse momento, é um momento histórico, né? Importantíssimo para as coisas irem para o lugar. Mas não é assim para virar juíza e dizer, tá errado, não é isso, tá? Eu vou olhar para esse mapa como eu olharia para alguém no meu consultório, né? Também não é para passar pano, não é para, né, dizer tá tudo bem, coitadinho, nada disso, né? Não é assim que eu trabalho. É pra gente entender, porque quando a gente entende uma questão importante como essa, no momento em que uma pessoa está na vitrine, a gente pode olhar para si e quem sabe mudar alguma coisa na gente também, né? Então é com essa intenção que eu estou falando sobre esse assunto, que é um assunto também bem sério, né? Então, o Bolsonaro, ele tem o seu Saturno em Escorpião. Nós temos 4 elementos: água, terra, fogo e ar, tá? Todos os planetas, eles estão em alguns desses elementos, certo? Ter Saturno em Escorpião é ter Saturno num signo de água. Escorpião é do trio da água. E ter Saturno num signo de água significa que o perrengue da vida tem a ver com questões emocionais. E Escorpião, ele tem a ver com algumas questões. Sexualidade, quando temos Saturno em Escorpião, a questão da impotência é muito forte. Sempre que tu vai tratar isso aí, tu tem que olhar para as bases emocionais, não só para a questão física, certo? Então, vê bem, tudo aquilo que o cara falava sobre imbrochável e tentava sempre tirar sarro dos gays, né? Como se gay fosse uma coisa frágil e, portanto, sei lá, que pode levar uma gozação. Tudo aquilo ali, de certa forma, é para encobrir uma certa dúvida, uma certa fraqueza quanto à sua própria sexualidade. Saturno em Escorpião, crise, olha só, né? Então, ter qualquer planeta em Escorpião já não é fácil. Se tu tiver o Sol em Escorpião, a Lua, Escorpião realmente é um signo que vem para mudar algumas coisas importantes, tá? Não é fácil a vida do Escorpião. Mas ter Saturno em Escorpião é bem mais complicado. Então, por exemplo, uma criança, tá? Emocional, a questão do dinheiro, por exemplo, aquele tipo de pai, de mãe, que até exerceu um certo autoritarismo ou não, mas enfim, não foi um pai muito carinhoso, muito assim, amigo, e tentou compensar de certa forma essa falta com o dinheiro. Sabe, aquele pai que não tá nem aí, de vez em quando joga uns presentes para criança, né, para compensar, é tipo assim, tá? Então aí tu já vê essa relação complicada entre o dinheiro e a parte emocional, como se para ser merecedor do afeto,
tu precisasse de ter dinheiro, tá? Então a gente tem problemas na questão sexual, e quando a gente fala na questão sexual, a gente também está falando na questão do poder, tá? E aí também entra... Por que eu estou falando dos pais, tá? Eu nem sei como é que foi a relação dele com seus pais, mas para todo mundo, vou dar outra imagem, tá? Digamos que tu tem uma planta pequena, uma futura árvore, e aí tem um corte ali naquela planta. À medida que essa árvore vai crescendo, aquele corte vai aumentando. Ou se tu arrancar um galho, a árvore vai para um outro lado, vai ficar meio torta, né? Então aquelas experiências da tua infância, da tua adolescência, até tu chegar na idade adulta, elas vão mexendo naquele signo, arquétipo, planeta, como tu quiser chamar, naquela energia ali. Então a criança nasce com o Saturno Escorpião, tá lá, ela já trouxe rolo de outra vida, ela já trouxe fraqueza de outra vida, ela já tem dúvida quanto ao seu desempenho. E aí, conforme as experiências da vida, pai e mãe na infância, coleguinhas, amigos, etc e tal, e relacionamentos futuros, ela vai se acomodando. E lembra que eu falei que Saturno tem um pouco a ver assim com uma certa máscara social, que tem a ver com status? Pois é, uma maneira da pessoa resolver, entre aspas, né, é se esconder atrás dessa máscara. Então, a pessoa que sabe que sexo é uma coisa natural, mas que ela tem algum tipo de dificuldade, eu não digo até dificuldade física, mas é dificuldade na entrega. Acho que todo mundo, hoje em dia, já ninguém mais duvida que sexo e emoção tá tudo relacionado. Não tem um bom sexo se tu não tiver uma emoção junto, né? Não existe isso. Então, essa pessoa aí, digamos que ela vai esconder essa fragilidade, essa dificuldade que ela tem de se entregar, ou de ver que o outro está se entregando, saber como é que ela faz essa ponte com o outro, através de uma máscara, né? Qual é a máscara que normalmente as pessoas com dificuldades sexuais usam? A do moralismo, né? Ah, eu não faço isso, não quero saber disso, né? Então lá vem o pátria, família, moral, sei lá o quê, né? E parece que todo mundo é asceta, assim, ninguém sente nada, né? E aí o cara tem 5 casamentos porque também estava tentando acertar alguma coisa. Então, quem tem Saturno em Escorpião tem que resolver a questão do dinheiro e do poder, tá? E aí quando eu falo no poder, por exemplo, se ele teve um pai meio autoritário ou uma mãe autoritária, para um pai ou mãe ser autoritário não precisa nem fazer muito esforço, porque para a criança toda autoridade emana dos pais, né? O pai é um gigante perto de um bebê, por exemplo. Então o pai e mãe já são olhados pela criança como se fossem seres assim, opa. Sem contar que a criança que se amamenta, todo mundo sabe também que às vezes ela fica complicada porque a mãe saiu, mas não é porque a mãe não ama ela, é porque a mãe, ela não vai ficar com o seio da mãe o dia inteiro, entende? E aquilo cria problema na cabeça da pessoa, sabe? E se os pais, além dessa questão natural que todo pai, toda mãe, por menos autoritário que seja, só o fato de dizer, não, agora tu não vai lá, ou senta aqui, ou come isso, sei lá o quê, para a criança pode ser assim, ele fica meio que traumatizado, né? Fica com uma cicatriz de autoritarismo. E se o pai e a mãe forem realmente autoritários, porque quem tem Saturno em Escorpião também tem de vidas passadas algumas memórias de ter sido estuprado, sofrido algum abuso, alguma coisa assim, não é incomum, tá?
Então a criança, ela fica achando que ela mistura autoritarismo, amor, sexualidade, tudo no mesmo bolo, dinheiro. Estão entendendo como é que essa criatura ficou meio assim? Porque aí, por exemplo, eu acho, por exemplo, que esse autoritarismo do pai aí passou para os milico, né? Porque é fácil, a farda, nossa, é autoridade, é tudo que eu quero, né? É alguém ali, assim, entende? Então, o escorpião, e o pior aí vem a quinta parte, tava ruim. Vocês estão trocando essa live pela novela, eu sei. Vai ficar muito pior ainda, tá? Porque aí entra a questão da crise, né? Então, a pessoa de escorpião, ela não quer encarar que ela tem problema sexual, que ela tem frigidez, que ela tem impotência, que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela só gosta de um coturno no pescoço dela. Ela não quer encarar isso, Deus o livre, né? O que ela faz? Ela joga para os outros, né? Ai, como é bom, né? Nunca eu que tenho a culpa, sempre é outro que tem a culpa. Sempre eu vou culpar, sei lá quem, né? O Xandão, sei lá quem aí, o próximo da lista, né? Mas podia ser o pai, podia ser a mãe, podia ser, né? Então, essa pessoa, ela não resolve o problema dela, ela não tem a honestidade de encarar os seus problemas e evoluir, e aproveitar essa existência para evoluir, e ela gera uma crise que cada vez aumenta mais. É aquela história da criança que rouba uma balinha no supermercado e o pai finge que não viu, e que daqui a alguns anos vai na delegacia pegar o filho que roubou um carro, né? Então a pessoa, ela vai empurrando essa crise, ela vai criando cada vez mais, ela vai aparcando mais elementos para entrarem nessa crise, e aí essa pessoa representando um povo, né? Representando um país, com um monte de gente seguindo esse exemplo. Por isso que eu acho que todo o líder, e não é eu só que acho, os chineses, por exemplo, quando a gente lê o I Ching, quando a gente joga o I Ching, sempre a questão do poder vem sempre com um alerta, né? Que a coisa vira e que tu não pode deixar o poder subir a cabeça, tu tem que voltar para tua humildade, né? Então todo o governante, toda pessoa que encarna, porque o governante, ele encarna o povo todo, né? E todo mundo segue ele muitas vezes. Então ele deveria de fazer terapia, todo governante deveria, eu acho que deveria de ser condição fundamental, não é só ver a grana que ele tinha antes, é ver a quantas anda a cabeça dele, né? Porque é muito importante, porque muitas pessoas vão seguir, né? Então é mais ou menos isso. O que mais eu tenho assim do Saturno? Por que o Saturno tem a ver com vida passada? A astrologia tem uma parte que é a astrologia kármica, que se dedica muito a tentar entender a nossa relação com vidas passadas. Aliás, para muitos astrólogos, grandes astrólogos mundiais aí, o mapa seria isso, uma forma de tu melhorar nessa vida, para não deixar rabo para a próxima, né? Para tu já resolver a tua questão aqui de evolução da melhor maneira possível, não vir penando aqui na próxima vez. Então, para esses astrólogos, o Saturno, ele serve de um elemento ali, como eu disse, é uma porta, um portal para a vida passada. E o Saturno, quando a gente trabalha com regressão a vidas passadas, e eu já trabalhei no meu consultório com isso, eu acho isso importante, mas isso é uma última etapa, sabe? Ela é quase como uma cirurgia, quando tu não tem mais o que fazer, tu vai para a regressão. E quando a gente faz a regressão, a gente entra por Saturno. Como é que entra por Saturno? Existe um método para se trabalhar com regressão a vidas passadas,
E é óbvio que esse método é um método que a gente vai, digamos, colocar a pessoa numa situação, e essa situação tem a ver com esse Saturno nesse signo, certo? A pessoa, ela espontaneamente começa a ter lembranças e ela vai se curar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de regressão a vidas passadas, é um caso clássico, tá? Um rapaz era alcoólatra e não havia o que fizessem para curar o alcoolismo, tá? Aí foi feita uma regressão e o que acontece? Ele, numa outra vida, ele estava ferido em combate, estava morrendo, com uma dor desgraçada, e um amigo deu um trago para ele morrer ali, meio para parar um pouco a dor. Ele morreu se aliviando com o álcool. Então nessa vida, a cada situação difícil, complicada, ele recorria ao álcool. Quando ele entendeu isso, ele começou a rever, e é para isso que se faz regressão, não é para descobrir que a pessoa foi rei e rainha, como os detratores dessa prática insistem, não tem nada a ver. É o contrário, é para tu te livrar de traumas, não para tu te regozijar com coisas que tu acha que podia ter sido. Isso é bobagem, é mais uma questão da decoração da casa, tá? Não é para curar. E então, por exemplo, o escorpião tem a ver com vida e morte. Então a pessoa de escorpião, tanto nessa entrega emocional, que ela tem uma dificuldade tremenda em se entregar emocionalmente, por isso que trava na questão sexual, entende? Tá ligado aí? Que ela reage de uma maneira se fechando, né? Muitas vezes, evidentemente, ela vai culpar a outra pessoa, lógico, né? Mas ela vai se fechar. Isso, por exemplo, tu imagina, numa questão política, até me surpreendeu quando o Bolsonaro, esses dias, ele resolveu falar no Macron. E eu disse, puxa, que legal, sabe? É a primeira vez que eu vejo ele como um ex-presidente falando numa questão política, né? Sobre o Lula, falando mal e mentindo descaradamente, né? Mas falando, sabe, como o FHC falaria com o Lula, eu acho que isso aí tá errado, por isso. Isso é uma atitude de presidente falando com presidente, né? Como Clinton com Obama, qualquer um, né? Pode criticar, mas vai conversar. Mas quem tem Saturno em Escorpião, que é o signo da crise e da vida e morte, mesmo que tu esteja numa conversa com o outro, com o teu oponente, e que ele tenha até razão lá no fundo, tu vê, não, ele tem razão, ele não aceita. Por quê? Porque se ele achar que o outro tem razão, é como se ele entregasse os pontos, é como se ele morresse. Então ele morre de medo, tanto na entrega sexual quanto na questão racional de entregar uma questão simples, como uma questão política, né? Que tu tem que debater, política tu tem que debater as coisas para chegar num consenso, enfim. Então, qual é a solução? É matar o inimigo. É a última solução, né? Qualquer pessoa que vá discordar de ti, tu imagina, tu vou sair matando o cara. Imagina o desespero no fundo dessa alma, entendeu? Que não tem mais o que fazer. Mas não tem o que fazer não, né? Não tem o que fazer não, tem muito o que fazer. Quem sabe vai levar um tempo agora pensando nas bobagens que fez, né? E todos nós, que isso nos fique de lição. Não é bom fugir do problema, né? E é bom também aprender a enxergar o seu mapa e tentar, pelo menos como curiosidade, vai lá e descobre, para um pouquinho, como é que é o meu mapa, onde é que está o meu Saturno, né? Manda aí nos comentários, manda a tua data de nascimento, né? E eu já cansei de pedir aqui, vou pedir de novo. Te inscreve, né? Me segue aqui no TikTok.
Se puder, te inscreve no A Divina Comédia no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou pra lá, às 9 eu começo uma live ali, tá? E vou falar sobre esse assunto também, tá? Que eu acho que o público é diferente. Mas eu adoraria que vocês seguissem, dessem likes, colocassem comentários, né? Coloca a sua data de nascimento aí, que a gente daqui a pouco vai falar nos mapas, ou se tu souber qual é o teu, onde é que fica o teu Saturno, coloca aí, né? Até para mim entender qual é o público que está acompanhando. É um público que conhece astrologia ou é um público que não sabe nada? Porque eu fico meio tateando no escuro, né? Eu tento trazer essas informações num primeiro momento como se eu estivesse falando com gente que não sabe nada de astrologia, tá? Mas eu sei que tem gente que conhece, já fez um mapa e tudo, né? Mas eu gostaria de saber com que público eu tô conversando, tá bom? Eu vou tentar sempre fazer live nas quartas-feiras, às 20 horas, aqui no TikTok. E eu adoraria que vocês me seguissem, que se inscrevessem, enfim. E é isso, tá? O mapa astral é uma ferramenta maravilhosa para a gente se conhecer. Existe também, para quem tiver essa curiosidade, o mapa astral dos países. O Brasil tanto tem o seu mapa astral na data do descobrimento, em 1500, e aliás o Saturno do Brasil naquele dia lá fica em Touro, que é o oposto do Escorpião. Como tem uma linha de astrologia que é bem moderna, que é inglesa, que diz que a cada nova constituição é como se o país nascesse. Então o Brasil nasceu de novo nessa última constituinte, né? Ele é de Libra, então atualmente. E tem pessoas que têm Saturno em Escorpião e que aprenderam a ter essa humildade, essa honestidade consigo próprio e se deram super bem, estão muito bem. Eu conheço várias pessoas, sabe? Em que área precisamente? Por exemplo, escritores de suspense, né? Tem vários escritores famosos, porque o Escorpião, ele é o signo da vida, da morte, do suspense, do mistério, né? Investigadores, em qualquer área, investigador na polícia, investigador na medicina, investigador na geografia, toda pessoa no jornalismo, toda pessoa que não quer ficar na superfície, que vai além, essa pessoa com certeza tem alguma coisa de Escorpião, tá? E um belo uso do Saturno em Escorpião, e aí eu vejo que essas pessoas passaram nesse teste com nota 10, é isso. Eu conheço pessoas extremamente compreensivas. Eu conheço uma pessoa que trabalha com psicoterapia, que é nota 10 no que faz, com o seu Saturno em Escorpião, porque não tem medo de olhar para as profundezas da alma humana, né? Porque é mais ou menos assim, né? Escorpião é tipo, tu vai entrar numa caverna de monstro. Mas será que o monstro é um monstro? Ou é uma brincadeira que alguém fez com uma lanterna, sabe? E uma sombra na parede? Então, eu sei que é difícil, sabe? Aonde está Saturno é onde a gente tem que trabalhar muito. E não é assim, trabalhar muito e tu obtém sucesso. Não, queridos, não. São anos e anos e anos que tu chega quase naquele ponto que tu conseguiu aquilo que tu queria, naquela área extremamente difícil, e acontece alguma coisa e tu volta 3 casas, 10 casas, 15 casas. É como se os 2, 3 últimos anos não tivessem acontecido, só que aconteceram. Tu evoluiu, tu aprendeu, tá? Então o Saturno, ele te diz: não desiste, meu bem, não desiste. A vida é difícil para todo mundo, dificílima, tá? A gente está aqui para ser os melhores alunos, digamos. É isso que a gente teria que ser, né? Sem neura, claro, né? Porque vocês já perceberam que esse planeta, assim,
ele tem essa pegada da neura, né? Que quando tu tá muito encucado com alguma coisa, aquela área da tua vida que tu não consegue, que parece que é ali que tu tem a tua sabotadora, o teu sabotador de plantão 24 horas, ali ele te pega, né? Ali ele te pega, aquela parte que tu diz assim, puxa, por que não fiz isso? Por que eu fui tão fraca? Por que eu de novo me estrepei? Por que eu fui procurar aquele tipo de pessoa que eu sei que não me faz bem? Por que eu entrei de novo nessa roubada? É Saturno de novo, viu? E não é de uma vez, talvez não seja de uma vida. E Saturno assim, então, além do signo, tá? Que ele vai ficar em algum desses elementos, se for na água, é a parte emocional que tem que resolver, ar os conceitos, as ideias, terra são as questões materiais, né? Óbvio. Fogo tem a ver com paixão, tem a ver com arte, tem a ver com a tua criação, em todos os sentidos, né? Alguma coisa te trava ali, tá? Mas no momento em que tu mostrar pro Saturno que tu tá querendo resolver, que tu vai trabalhar, e de novo, vem meu bem, vem que eu vou de novo, sabe? Tem uma hora que tu cresce, e tu vai ficar ótima, como tu nunca imaginou naquela área ali, viu? O Saturno é um grande mestre, não tenho medo, aliás, depois eu vou falar em Plutão, que é outro danado também, mas que traz grandes transformações, né? Olhem para o seu mapa, né? É ótimo olhar para o mapa, é ótimo, é um aprendizado assim que todo mundo deveria de ter. Os pais deveriam de conhecer o mapa dos seus filhos, né? Você sabe que tem empresas grandes, IBM, essas que eles fazem mapa dos funcionários, sabe? O pessoal bem do topo, ele usa muito astrologia, né? E eu acho que eu contei para vocês numa outra live que eu sou roteirista também. E aqui no Brasil, quando a gente fala em astrologia, as pessoas meio que menosprezam, essas coisas, né? Adoram falar essas coisas. E aí, assim, quando tu começa a estudar o pessoal de Hollywood, de roteiro, de coisa, Disney, etc., os caras usam direto, né? Tem um livro famoso que é a Jornada do Escritor, do Vogler, que eu recomendo, seja roteirista ou não, leia, que é uma maravilha, né? Tem os livros do Campbell, O Poder do Mito. Aliás, procura no YouTube, coloca lá O Poder do Mito, que eu tenho certeza que vai achar um videozinho grátis ali, que é uma maravilha, tá? Então, assim, esse assunto é maravilhoso, é o psiquismo humano, não é uma coisa que tá, sei lá onde, num outro... Tá em planetas, claro, a gente tá falando de planetas, lógico, mas não assim, tão longe de nós, entendeu? É só uma questão de relação, tudo que tá lá no universo tá aqui, né? Tá tudo aqui, e é só uma questão de entender, tá bom? Então, quarta que vem, 20 horas, mais uma live. Se vocês se inscreverem, se me seguirem, se houver público, eu voltarei mais vezes, tá? Eu adoraria fazer mais lives por semana. E agora, quem quiser, vai lá pro YouTube, que a gente vai, é A Divina Comédia no YouTube, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Cuidem do seu Saturno, tá? Beijo, até.